estamos começando mais um Nas Entrelinhas da Bíblia. Eu sou o Pedro. Eu sou a Marina. E hoje nós vamos conversar sobre as formas de se ler a Bíblia. É um tema bem interessante e eu tenho certeza que todo mundo vai parar um pouco para repensar na sua forma de pegar, de ler um texto bíblico e refletir sobre ele. Para isso, nós convidamos a Vânia, que é uma pessoa super experiente em trabalho com Bíblia, e eu vou pedir para que ela mesma se apresente. E aí, Vânia? Olá, Marina, olá, Pedro e ouvintes. O meu nome é Vânia Scarpeto, eu sou de Umuarama, Paraná. Eu iniciei minha caminhada bíblica no início dos anos 90, quando fiz a minha primeira escola bíblica do CEBI em Maringá. Desde então, eu me apaixonei pelo jeito do CEBI fazer a leitura bíblica, o que chamamos de leitura popular da Bíblia. Ou seja, é uma leitura libertadora que nos ajuda a relacionar fé e vida. Foi a partir daí que eu sempre me dediquei em aperfeiçoar meus conhecimentos para levar às pessoas esse novo olhar para a Bíblia. Eu fiz escolas de assessores bíblicos oferecido pelo CEBI Paraná, fiz um curso de pós-graduação para assessoria bíblica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e também uma experiência extraordinária foi um curso que eu fiz de especialização de 30 dias em Jerusalém, onde eu pude conhecer o chão onde tudo começou. Isso me ajuda muito, e contribuiu muito para que eu coloque a minha vida, os conhecimentos adquiridos, para essa missão tão especial que é difundir a leitura popular da Bíblia. Atualmente eu estou ministrando aulas na Escola de Teologia para Leigos aqui da Diocese e sou coordenadora do CEBI Paraná. Qualquer acontecimento humano pode ser visto de vários ângulos, dando origem a várias interpretações. Do mesmo modo, os acontecimentos da história do povo de Deus, narrados na Bíblia, podem ser lidos de várias perspectivas. Podemos fixar a atenção sobre o próprio texto, que é a leitura textual, sobre o gênero usado pelos autores sagrados, que é a leitura ou análise dos gêneros literários, ou sobre a elaboração do texto no seu contexto ambiental e social, que é a leitura histórico-crítica, que é fruto da modernidade, assim como também temos a leitura fundamentalista, que nasce no seio do fundamentalismo religioso, presente em qualquer religião que impõe a sua própria fé como fé única e absoluta. É a manifestação de comportamento cuja marca é a intolerância com quem pensa e age de modo diferente. Esse tipo de leitura, feita ao pé da letra, fora da realidade, ela dificulta muito a maturidade e o crescimento espiritual das pessoas, no sentido de que perceberem que a vida e o reino de Deus acontecem desde aqui, agora, e dificulta com isso a união, a luta pela igualdade, o amor entre as pessoas. Tudo isso é uma dificuldade encontrada por quem faz essa leitura fundamentalista, que acaba se prendendo muito ao texto que está escrito ali e não traz para a realidade. Vânia, nós vimos então que existem várias formas de se fazer leitura bíblica, né? E tem uma forma bem específica feita pelas comunidades,
que é a leitura popular da Bíblia. Essa leitura popular, ela surgiu a partir do Concílio Vaticano II, através de um documento chamado Dei Verbum, não é? E fala um pouquinho para a gente sobre esse documento, o que ele pretendia. A partir da Dei Verbum surge um grande desafio para todas as igrejas, que era colocar a Bíblia na mão do povo. Daí surge outro desafio: como interpretar os textos bíblicos? O povo lia a Bíblia, mas não entendia. Era preciso encontrar uma metodologia adequada para esse público, e aí surge a metodologia da leitura popular da Bíblia, que aparece como a mais adequada e entendida pela pastoral bíblica a partir da Dei Verbum. Então, nesse ponto, nós tivemos uma contribuição da proposta da educação libertadora de Paulo Freire, e principalmente a grande contribuição do método da leitura bíblica adotada pelo Centro de Estudos Bíblicos, o CEBI, que foi inspirado e criado por Frei Carlos Mester. Ele torna, assim, a Bíblia mais próxima das classes populares, através de um método que corresponda às suas inspirações e às suas realidades. Então, explica para a gente um pouco como é que surgiu, quais são as orientações da igreja para que a gente possa estudar a Bíblia, de onde surgiu essa ideia de uma leitura mais popularizada, onde as pessoas tivessem mais acesso à palavra de Deus. Olha, Marina, desde o Concílio Vaticano II, essa questão do acesso à Sagrada Escritura por parte dos fiéis tem sido objeto de muita preocupação por parte dos bispos da Igreja, sendo que a Bíblia é uma das fontes primordiais do cristianismo. A sua leitura e interpretação são essenciais para a evangelização. O contato mais direto dos leigos católicos com a Sagrada Escritura começa a partir da década de 1960, sob o impulso do Concílio Vaticano II. Dentro deste documento do Concílio Vaticano II, nós temos a Dei Verbum, que é um dos menores documentos, com apenas 6 pequenos capítulos, e ele fala da revelação divina e a sua comunicação através da Sagrada Escritura na vida da Igreja. Então, uma releitura do Concílio para a América Latina e Medellín, em 68, foram consagrado uma nova maneira de se ver a ação reveladora de Deus. Ele apresenta um Deus que continua falando hoje, dirigindo-nos a sua palavra através dos fatos da vida. E esta forma de leitura leva a humanidade a fazer uma experiência com Deus que passa pela caminhada histórica do povo de Israel, pelo mistério de Jesus Cristo e pela caminhada histórica da Igreja até chegar aos nossos dias hoje. A partir daí, então, foi crescendo o interesse do povo pela Bíblia. Vão surgir em todo canto as comunidades eclesiais de base, os grupos de círculos bíblicos, de estudos bíblicos, e, paralelamente a isso, a leitura popular da Bíblia se desenvolve mais especialmente lá pelos anos 70. Até então, somente o clero que liam e interpretavam a Bíblia. Os leigos, o povo em geral, não tinha acesso à Bíblia, até porque não fazia parte da tradição católica. Nós vimos já nos outros programas que a Bíblia, nesse modelo que a gente tem ela hoje, ela passou por algumas etapas, para que hoje a gente tivesse a quantidade de livros que a gente tem, nessa Bíblia, as cartas e tudo que ela compõe a nossa biblioteca de mão, que a gente costuma chamar. Mas o povo, de verdade, eles tiveram acesso a essa Bíblia num prazo, assim, recente da nossa época, E como que você vê que o povo, de que forma esse povo está conseguindo utilizar e compreender a mensagem da Bíblia nos dias de hoje?
Então, Marina, a Bíblia sempre foi reconhecida e acolhida pelo povo como palavra de Deus muito antes da chegada da leitura popular da Bíblia. Esta metodologia usada pelo CEBI surgiu como um novo jeito de ler a Bíblia. É uma leitura feita não para o povo, que na sua maioria são pobres, mas com eles e a partir deles. Quando fazemos uma leitura na perspectiva do povo, nós estabelecemos uma ligação muito profunda entre Bíblia e vida. O povo consegue se reconhecer através das histórias bíblicas. É como um espelho daquilo que eles mesmos vivem, trazendo presente a dura realidade. É muito interessante quando fazemos essa leitura junto ao povo. A partir dessa nova ligação entre Bíblia e vida, nós percebemos neles uma grande descoberta, talvez a maior de todas. Se Deus esteve com aquele povo no passado, então Ele está também conosco nesta luta que fazemos para nos libertar. Ele escuta também o nosso clamor. Isso inspirado no texto do livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Assim vai nascendo uma nova experiência de Deus e da vida que se torna o critério mais determinante da leitura popular. O Frei Carlos Mestre, ele costuma dizer que ao fazer essa leitura, o povo vai descobrindo que a palavra de Deus não está só na Bíblia, mas também na vida, e de que o objetivo principal da leitura bíblica não é interpretar a Bíblia, mas sim interpretar a vida com a ajuda da Bíblia. Descobre-se que Deus fala hoje através dos fatos. Então, e o que a gente vê é que geralmente os grupos que querem fazer esse tipo de leitura popular são pequenos grupos que se reúnem e, a partir da leitura da Bíblia, passam a refletir sobre a vida delas. É mais ou menos assim, né, Vânia? Então, Pedro, Marina e demais ouvintes, ao ler a Bíblia na perspectiva do povo, faz com que a Bíblia apareça na vida do povo como uma boa nova que revela a presença libertadora de Deus na vida e na luta do povo. A Bíblia confirma a caminhada que o povo está fazendo e assim o anima na sua esperança. Os que participam dos grupos de estudos, grupos de círculos bíblicos, eles mesmos se encarregam de divulgar esta boa notícia. Eles atraem outras pessoas para participar. Eles mesmos passam a ser portadores dessa boa nova. E assim, muitos outros círculos bíblicos vão surgindo. Muitos passam a querer fazer também essa mesma experiência. A exemplo do texto do Evangelho de João, que diz assim: venham ver um homem que me contou toda a minha vida. Vânia, existe uma metodologia que se caracterize o estudo da Bíblia, o estudo popular da Bíblia? Então, para que se produza essa ligação profunda entre Bíblia e vida, vou deixar aqui 3 dicas bastante importantes. Primeiro, temos que ter nos olhos as perguntas reais que vêm da vida e da realidade sofrida hoje. Não são perguntas artificiais que nada têm a ver com a vida do povo. Aqui aparece a importância da pessoa que dirige um círculo bíblico ou facilitador ter uma convivência, uma experiência pastoral bastante inserida no meio da vida do povo. Segundo, descobrir que se pisa o mesmo chão ontem e hoje. Aqui aparece também a importância do uso da ciência, do conhecimento e do bom senso, tanto na análise crítica da realidade de hoje, como no estudo do texto, no seu contexto social lá do povo que viveu e escreveu a Bíblia. Terceiro, ter uma visão global da Bíblia que envolva os próprios leitores e leitoras e que estejam ligadas com a situação concreta das suas vidas. E existem materiais, então, para
para esses grupos fazerem esses estudos? A interpretação que o povo faz da Bíblia é uma atividade tão envolvente que compreende não só a contribuição intelectual dos exegetas, e neste ponto é muito importante termos materiais de apoio, que é fruto de trabalho de biblistas que nos ajuda nessa compreensão. O CEBI dispõe de um vasto material de estudos bíblicos que auxilia na preparação dos nossos encontros, mas também, principalmente, todo um processo de participação da comunidade, que aqui aparece uma riqueza imensa da criatividade popular. Através de trabalhos e estudos de grupos, leitura pessoal e comunitária, teatro, celebrações, orações, recreios. Assim, para uma boa interpretação, é muito importante criar um ambiente de fé e de fraternidade, através de cantos, orações e celebrações. Sem esse contexto do espírito, não se chega a descobrir o sentido do texto tem para nós hoje. Vânia, explica pra gente então como que é feito na prática essa leitura popular da Bíblia. Vamos lá. Para fazer uma leitura popular da Bíblia na prática, nós precisamos nos aproximar o máximo possível da realidade das pessoas que viveram naquele tempo. Buscar conhecer os lugares, os costumes daquela época, os valores, a história daquele povo, daquele grupo, seus interesses, as suas necessidades, seus sonhos e suas dificuldades. Mas sempre lembrando que esse grupo viveu há muito tempo em uma cultura muito diferente da nossa. E com todo o respeito ao texto, numa atitude de escuta, podemos fazer perguntas ao texto para percebermos o que está por trás das palavras e tentar descobrir no texto o corpo das pessoas, a sua realidade, o chão da sua vida. E podemos fazer perguntas básicas, por exemplo, quem são as pessoas que estão falando? Quais as pessoas que são silenciadas? Onde estão os seus pés? Onde vivem? O que elas fazem? Como vivem? E através dessas perguntas, podemos compreender o sentimento pelo qual passam essas pessoas do texto. Vânia, para ilustrar esse último momento nosso, gostaria que você fizesse uma pequena reflexão que a gente está acostumado a fazer nos grupos sobre a caminhada de Jesus indo para Emaús com aqueles 2 discípulos. É bem interessante para a gente perceber um pouco a metodologia utilizada na linguagem popular, com a pedagogia também utilizada por Jesus nessa história toda aí. Fala para a gente um pouco disso. Antes de iniciarmos, é bom destacar que o método ver, julgar e agir e a tradição dos próprios evangélicos, métodos usados inclusive pelas primeiras comunidades cristãs, ou seja, a maneira de se ler a Bíblia nas comunidades eclesiais de base, imita bem de perto o método sugerido pelo Evangelho de Lucas na descrição da caminhada dos discípulos de Emaús, onde o próprio Jesus aparece interpretando a Escritura para os seus amigos. Comumente chamamos esse texto como a pedagogia de Jesus. Esse texto nos conta a história do casal de Emaús. Fazendo aqui um parênteses, preferimos falar em casal de Emaús, ainda que o texto só cite o nome de um discípulo, que é Cleófas, por várias razões. O ambiente é o da casa, onde na cultura judaica normalmente residia um casal. Se o nome é omitido, sabemos que era mais comum ao redator do texto omitir o nome de mulheres. Além disso, quando lemos em João 19:25, quem que estava ao pé da cruz? Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena e Maria, a mulher de Cleófas, a irmã da mãe de Jesus. No entanto, uma parente, uma tia de Jesus. Então, voltando ao nosso texto, dele nós extraímos o nosso método. Para nós, é fundamental observarmos o que Jesus realiza junto ao grupo. Em seu processo de leitura da vida, da Bíblia, ele aproxima-se, caminha junto, pergunta sobre a vida,
coloca-se em atitude de escuta. Como já dissemos, a vida vem em primeiro lugar. Esta vida, a realidade, é iluminada pela Bíblia, que na verdade é a história do povo. Mas Jesus também entra na casa. Sem forçar, ele espera ser convidado. Senta-se à mesa, come do mesmo pão. Nesta hora, ele é reconhecido. O que significa? O que nos identifica é a partilha. No processo de leitura popular da Bíblia, duas coisas merecem destaque. Primeiro, a relação é sempre de diálogo e de partilha. Segundo, feito a sua parte, o assessor, o animador, o facilitador, ele tem que saber a hora de desaparecer, de misturar-se, de deixar que as pessoas assumam o processo. Ou seja, a caminhada é uma construção coletiva que nós a fazemos juntos e juntas. Aí é muito importante o critério fundamental, a principal chave para a interpretação, para ler as Escrituras, é a pessoa de Jesus Cristo. Ele mesmo diz qual é o critério para compreender a palavra de Deus presente na palavra humana, escrita pelo povo de Israel. É a história desse povo, feito junto com Deus, que está registrada na Bíblia. O critério central que Jesus nos fornece é a defesa da vida, onde quer que ela seja diminuída ou ameaçada. Bom, gente, chegamos ao final de mais um programa. Espero que a gente tenha ajudado a entender um pouco melhor sobre as formas de leitura bíblica. E é isso. Obrigado pela atenção e até o próximo programa. Um grande abraço para todos. Isso, e queremos também agradecer a Vânia por essa participação. A Vânia que tem um amplo conhecimento, se dedicou boa parte da sua carreira, da sua vida no estudo da Bíblia e está aqui compartilhando um pouquinho desse conhecimento com a gente. Obrigado, Vânia, pela sua disponibilidade em poder estar nos auxiliando, nos enriquecendo com o seu conhecimento. Obrigado. Eu que agradeço, Marina. Para mim foi uma alegria enorme poder participar e contribuir um pouquinho deste programa, que foi uma belíssima iniciativa. Parabéns. É o CEBI dando seus frutos, não é? Por falar no CEBI, eu aproveito para reforçar que o CEBI, Centro de Estudos Bíblicos, tem um site onde vocês podem encontrar muitos artigos e livros para ajudar nos estudos e círculos bíblicos. É só você acessar o site www.cebi.org.br. Ele está organizado em todos os estados. E para quem mora no Paraná e quiser entrar em contato conosco, poderá mandar um e-mail para cebiparaná@hotmail.com ou em nosso Facebook. Meu abraço carinhoso para vocês, Pedro e Marina. É nas entrelinhas da Bíblia e no cotidiano da vida que vamos semeando essa boa semente da palavra libertadora de Deus, que ela possa ressoar em todo lugar, para que a vida prevaleça. A nossa missão é colocar a Bíblia a serviço da vida, seguindo a missão do nosso grande mestre maior, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Um beijo no coração de todos vocês. Paz e bem. Com certeza, Vânia. Um grande abraço a todos e até a próxima.